Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Geniel Pinheiro e nós estamos iniciando mais um podcast do Instituto Servos. E nessa oportunidade nós temos o prazer de receber conosco hoje o reverendo Paulo Teixeira, que é diretor de tradução e publicação da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Tenho certeza que você tem uma Bíblia, um livro na sua casa que tem essa sigla. E hoje nós vamos bater um papo muito descontraído, muito leve sobre a palavra de Deus, sobre alguns desafios que enfrentamos na tradução. E seja bem-vindo, Paulo. É uma satisfação poder recebê-lo hoje aqui no nosso podcast. A paz do Senhor, pastor Geniel, a paz do Senhor para todos que nos acompanham nesse momento. Um prazer muito grande de estar aqui em Pedreiras, no Maranhão, nesse podcast do Instituto Servos. O pastor Paulo está aqui por ocasião de um seminário promovido pela Assembleia de Deus em Pedreiras, com parceria com a SEMADEP, que é a Secretaria de Missão da Assembleia de Deus em Pedreiras, e também com o Instituto Servos. Um seminário por nome Wycliffe, promovido pela Aliança Global. E você pode estar vendo aí, né, na nossa TV, tá transmitindo aí seminário de idiomas de tradução na missão de Deus. E o pastor Paulo é um dos professores que lecionam nesse curso, nesse seminário, que por sinal tem abençoado muitas vidas, né? Eu estou fazendo parte e eu afirmo, o pastor Paulo, é uma experiência, sim, inesquecível. E eu queria que o senhor desse uma palhinha sobre o que é o Wycliffe, o que é esse seminário e qual o propósito desse seminário. Tá certo. Pastor Geniel, esse seminário ele tem sido replicado em várias partes do Brasil, já está chegando a outros países também. A ideia saiu do Wycliffe Bible Translators, tradutores bíblicos de Wycliffe, e da Aliança Global Wycliffe, e que envolve muitas organizações. A Sociedade Bíblica é convidada a fazer parte do seminário, justamente para romper algumas barreiras que existem na cabeça das pessoas, de pensar em tradução desvinculada da missão que Deus nos deu. Porque, na verdade, a tradução bíblica, ela faz parte da missão de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Até aí a gente chega. Pois bem, eles têm que ouvir na sua língua. E para ouvir na sua língua, a palavra tem que chegar lá numa língua que as pessoas entendam. Aliás, num nível de linguagem também que elas compreendam. Esse seminário é um grande despertamento de pessoas para essa realidade e também de vocações, pastor Geniel. Então, o irmão tem acompanhado aí durante a semana, nós temos feito esse seminário, e eu já vejo muitos jovens dizendo assim, eu nunca tinha considerado a possibilidade de consagrar a minha vida para a obra da tradução bíblica. Mas nesse seminário, as pessoas começam a pensar nisso e orar por isso e pedir informações de cursos de tradução para se formar tradutores e se tornar tradutores missionários ou missionários tradutores. Esse, enfim, é o impacto que esse curso tem tido no Brasil. Eu fiz pela primeira vez esse curso, e que é dirigido pelo Dr. Brian Harmelink, que é uma pessoa da autoridade mesmo do Wycliffe, né? E o Brian é um amigo. E eu fiz lá no Rio de Janeiro. Estava no Seminário Batista do Sul, no Rio. Ao meu lado tinha um amigo chamado Timóteo Beckman, que já foi entrevistado aqui no Instituto Servos nessa semana também. E a minha surpresa, uns meses atrás, foi quando Doug Bowman, que é um amigo comum de Timóteo e meu amigo também, junto com Brian, me convidaram para vir aqui, para fazer parte ao lado do Timóteo, e tem sido um momento de grande alegria, profunda interação com as pessoas que fazem o curso e com a palavra de Deus, enfim, né? Porque todos os dias você tem acompanhado, nós mergulhamos na palavra de Deus, na perspectiva da tradução e das missões. É um ambiente muito agradável, né? E as considerações que são feitas pelos professores, e são vários temas, né? Porque a tradução, ela envolve vários temas, né? A missão em si, ela é muito grande, enorme, e às vezes nós não temos noção do que de fato se trata. Então, algo que eu achei interessante nesses dias, todas as vezes que eram aplicada uma atividade, uma discussão em grupo, os palestrantes, o professor Timóteo
Timóteo e o reverendo Paulo sempre faziam questão de perguntar, mas o que isso tem a ver com a tradução da Bíblia? Então a gente percebe que não é algo tão simples, né? É algo que vai muito além das nossas expectativas. E, pastor Paulo, eu sempre costumo dizer, né, agora muito mais, ainda que as pessoas às vezes têm um aspecto reducionista do que de fato é a missão de Deus, né? Nós sempre criamos aquele jargão de que missão se vai fazendo, com os pés do que vão, com a mão dos que contribuem, né? Isso, com o joelho dos que oram, mas a parte da tradução ela é muito importante também. E eu queria saber do senhor quando que o senhor se despertou para esse universo, para esse ambiente da tradução bíblica. Qual foi assim, um ponto que ele fez perceber, não acredito que eu posso dedicar um pouco da minha vida para isso? Eu comecei na Sociedade Bíblica do Brasil há 30 anos, exatamente 30 anos. Eu já tinha trabalhado um tempo antes disso como voluntário, mas eu vim 30 anos atrás a somar por um convite do Dr. Rudi Zimmer, meu chefe à época, a somar o time de tradução e publicações. Ele me convidou porque havia uma carência de profissionais nessa área e eu já tinha alguma caminhada no estudo da teologia e também das línguas bíblicas, também do português e algumas outras línguas. E ele me convida ali no ano de 93 para trabalhar com ele. E eu digo, mas o que eu vou fazer, né? Eu não sei fazer nada disso. Ele disse, não, mas você aprende, porque o Espírito Santo, ele capacita aqueles que ele chama. E foi nisso que eu comecei a apostar, né? Apostar que Deus ia me capacitar. Evidentemente que fiz muitos cursos, tive muitas experiências e muita gente boa que Deus colocou no meu caminho para me dar o estofo, a substância, né? A qualidade exigida para exercer a função que eu venho exercendo já nesses 30 anos. Eu não fui crescendo tanto de cargo, mas eu fui crescendo dentro da função, né? E comecei a me envolver com tradução naturalmente na Sociedade Bíblica do Brasil, dando apoio à Comissão Permanente de Tradução, Revisão e Consulta. Meu primeiro trabalho, pastor Geniel, foi responder dúvidas de tradução. Havia um acúmulo de cartas na época, né? Essas cartas assim, que vinham com selo. Havia também alguns que conseguiam mandar fax para nós, né? Se houver gente muito jovem, não vai saber o que é isso, mas naquele tempo havia. Um fax, uma carta chegava para nós, às vezes chegava para senhor tradutor João Ferreira de Almeida, e a gente tinha que explicar que João Ferreira de Almeida, o grande tradutor da Bíblia para o português, ele viveu lá no século XVII, né? E já está na glória. Então não era ele que ia responder, era a gente, né? Eu respondi em nome da comissão de tradução, consultando homens gigantes da obra da tradução bíblica, que tinham trabalhado na Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada, a tradução na linguagem de hoje, na Revista Corrigida, pessoas dessa envergadura. Aprendi com eles. Minha primeira atividade dentro da tradução propriamente dita, o contato com o texto, né? Na Revista Atualizada, o nome de Deus no Antigo Testamento, ele vem escrito em letras maiúsculas, né? Na tipografia a gente chama isso de versal versalete, mas para o leitor comum, quando você tem o tetragrama, quer dizer, o nome de Deus, cuja pronúncia provável é Yahvé, na Revista Atualizada de Almeida aparecia isso com letras maiúsculas. E a comissão de tradução levantou uma hipótese. Será que tudo que é Senhor em letras maiúsculas está de fato em letras maiúsculas? Será que não sobrou algum Adonai que seria só com S maiúsculo e o restante em minúscula? Será que não há alguma confusão nisso? Vamos testar. E aí eu peguei a minha Bíblia hebraica, não havia um computador na época capaz de fazer esse trabalho. E eu comecei a ler a Bíblia hebraica com uma tradução da Revista Atualizada do lado. E assim, comparativamente, tinha uma concordância bíblica também, que era Lisovsky. Os 3 livros na minha frente e eu arduamente lendo versículo por versículo e página por página, identificando onde é que estava Yahvé no texto hebraico.
e tentando ver como é que isso estava vertido na revista atualizada. Olhava na concordância em hebraico, olhava também na grande concordância em português, fazia a comparação, e daquele garimpo todo, o que nós conseguimos encontrar foi surpreendente. No final de um ano de trabalho, foram cerca de 30, eu acho que um pouco menos, 27 termos que estavam incorretos. Havia algum senhor que devia ser tudo em maiúsculo, ele estava com minúsculo, havia, enfim, alguma coisa que passou de geração em geração com essa falha. Eu entreguei o trabalho e fiquei muito feliz porque consegui terminar. É um trabalho muito árduo, mas foi uma leitura muito prazerosa. Eu tinha que ler o texto. E aí, nisso, eu me aperfeiçoei bastante nesse contato com o hebraico. E continuei assim e vim sendo aproveitado em outros projetos. Com o tempo, acabei recebendo o convite para ser o diretor, né? Ou como a gente chama na Sociedade Bíblica do Brasil, secretário. Lá dentro nós somos secretários de departamento. Então, eu sou secretário de Tradução e Publicações. Para simplificar a vida de quem está nos acompanhando, e a sua também, eu digo diretor, né? Mas, na verdade, eu sou um servo de Deus, ajudando a coordenar esse trabalho. Como é que eu me envolvi? Foi assim, um convite, um desafio para o qual eu ainda hoje sou muito pequeno, mas Deus tem me dado a graça de poder servi-lo, e tem uma equipe maravilhosa com a qual eu trabalho, não só lá na sede da Sociedade Bíblica, em Barueri, São Paulo, mas também equipes de tradução que a gente coordena por meio de consultores e pessoas que nos ajudam no Brasil e outros países também. É um assunto assim muito abrangente e muito bonito. As pessoas que nós já tivemos experiências de conversar a respeito da tradução bíblica, todas elas se apaixonaram, né? O primeiro contato que tiveram foi assim, a uma primeira vista, se envolveram. Então é algo que glorifica a Deus. Então esse aperfeiçoamento que veio da sua parte a partir do momento em que o texto bíblico era lido, era acompanhado, é algo magnífico. O pastor Paulo, ele se comunica pela graça de Deus, né? Dádiva do Senhor em 7 idiomas. Isso acaba facilitando. E a gente, em uma discussão aqui no seminário, falando sobre a Torre de Babel, e ele disse que tem em alguns momentos em que estava dando consultoria ou é necessário tirar alguma dúvida sobre algum termo de alguma língua, e ele disse que tem a impressão que a Torre de Babel caiu em cima dele. É como se houvesse essa dificuldade, pastor Paulo. Eu até achei muito engraçado quando ele falou isso, porque essa diversidade linguística, ela acaba que nos forçando a trabalhar mais, e às vezes dá uma confusão num termo de uma palavra para outra. Como que o senhor vê essa questão dentro do contexto da tradução bíblica? Babel tem o lado árduo, né? Porque todo o trabalho depois da queda em pecado é assim, é suor do rosto, né? Exatamente. É muito suor, é muito esforço, né? E traduzir a Bíblia tem muito esforço envolvido, muita concentração, muita consagração também. E é um trabalho, enfim, né? Mas Babel também foi bênção, né? Porque se Babel não tivesse acontecido, aquele mandato cultural lá de Gênesis 1, 27, 28, ele não teria sido cumprido. Deus tinha pedido para o ser humano crescer, multiplicar, se espalhar pela terra. Lá na Torre de Babel, em Gênesis, o ser humano está fazendo exatamente o contrário. Ele se concentra na planície de Sinear ou de Sinar e vai ali construir uma torre que chega até o céu, quer dizer, está com medo de passar pelo perrengue de um outro dilúvio, né? Ele nem ouviu a palavra de Deus, que não haveria mais um dilúvio naquela intensidade, mas ele quer escapar. E tem, é claro, um objetivo muito egoísta, né, egocêntrico naquilo que o ser humano faz, que é a Torre de Babel. Ele quer construir uma torre que chegue até o céu para tornar célebre o seu nome, não o nome de Deus, não dar glória a Deus, mas dar glória para si próprio. Quando Deus confunde a língua, ele não manda um raio para destruir a torre. Quer dizer, construir não é o problema. Você pode construir, mas use isso para o plano de Deus, né? Então ele confunde as línguas. E com essa confusão das línguas,
as pessoas começam a se dispersar de acordo com quem fala igual com quem, né? E aí começam a cumprir aquele mandato primeiro de Deus, que era de povoar a terra. E as nações se organizam, as tribos e tudo. Qual a dificuldade que sobra para o tradutor nisso? É você levar a palavra de Deus na língua que as pessoas entendem. Hoje são 7.000 e tantas línguas no mundo ainda faladas. A Bíblia está presente em metade dessas línguas, como o Novo Testamento, como um pedaço da Bíblia, como Bíblia completa. Ainda cerca de 200 milhões de pessoas não tem nenhum versículo traduzido para a sua língua. Muita coisa. É muita coisa. É assim, do ponto de vista meramente estatístico, frio dos números, até não é tanto. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo e só faltam 200 milhões para ter alguma coisa. Você pode dizer, é pouco. Só que essa é a visão do estatístico, daquele sujeito que simplesmente olha os números com frieza. Só que se você considerar que um projeto de tradução do Novo Testamento leva de 5 a 8 anos, uma vez que a língua esteja descrita, estudada, que comece a ter uma gramática, um vocabulário, você fez uma análise da língua e possa começar a traduzi-la, né? O Antigo Testamento vai levar aí, o quê? Mais 12, 15 anos? Então, pelo menos 20 anos para traduzir uma Bíblia, 15, 20 anos. Esses 201 milhões de pessoas vão ter que esperar muito, né? Enfim, dá muito trabalho. O Babel não é só a maldição, talvez para aquelas pessoas que estivessem ali foi mesmo, elas não entendiam. Mas depois que ocorre o Pentecostes, que é a reversão do Babel, em que o Espírito Santo, ele próprio, começa um movimento de tradução da Bíblia, a gente tem que dar continuidade nisso. E Deus me deu essa bênção, esse privilégio. Eu sempre considero privilégio, por mais árduo que seja, por mais lutas que a gente tenha, por mais suor que a gente verta, é privilégio participar desse movimento que começa com o Espírito Santo e nós dependemos dele diariamente, cotidianamente, para nos guiar. Tanto que cada sessão de qualquer projeto de tradução feito pela Sociedade Bíblica do Brasil ou das Sociedades Bíblicas Unidas, que é a organização a que a Sociedade Bíblica está integrada, qualquer reunião inicia sempre com uma oração, pedindo a sabedoria do alto e a humildade para a gente tocar num texto sagrado. No fim das contas, pastor Geniel e quem está nos acompanhando, nós não queremos dar às pessoas um texto. Nós queremos que Jesus comece a nascer naquela cultura. Isso é o processo de tradução. Então ainda temos 201 milhões de pessoas para quem Jesus não nasceu nem o dedinho do pé, digamos assim, né? Numa metáfora respeitosa, né? E graças a Deus têm sido desenvolvidas técnicas hoje de tradução oral, por exemplo, em que você não produz propriamente o texto, você produz um vídeo ou um áudio em que a pessoa faz a tradução por meio disso. É uma técnica nova, ainda sendo consolidada, mas isso tem acelerado um pouco o processo de tradução. Agora, o nosso objetivo não é exatamente trabalhar de olho no relógio, no cronômetro, né? É muito mais bússola, quer dizer, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar com a Bíblia para todas as pessoas, do que cronômetro. A gente não está numa corrida de velocidade, a gente está tentando acertar o rumo certo. E a tradução bíblica é algo que glorifica tanto a Deus e nós não temos noção de como isso acontece, porque é muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, mas muitas pessoas também, reverendo, a gente vê testemunhos e artigos e livros publicados, né, a respeito de pessoas que ouviram o Evangelho, foram evangelizadas, por melhor dizer, por uma Bíblia que entrou no seu país, né, não necessariamente alguém pregou
pegou. Mas ela teve o texto traduzido na língua dela, e ela conseguiu, ela teve acesso. Então, vemos que o trabalho de tradução bíblica, ele pode ir muito, muito além daquilo que nós imaginamos, né? Não é só a pregação em si. Claro que o trabalho da pregação, Jesus é uma ordem que Jesus nos deu, mas o trabalho da tradução, ele alcança outras pessoas também quando ela tem esse acesso, né? Sem necessariamente alguém ir lá e pregar, né? Você me faz lembrar de alguma coisa interessante, pastor Geniel. Inclusive tem algo a ver com a nossa aula de amanhã, uma delas pelo menos. Não existe na Bíblia um mandamento que diz assim, traduza. Você não vai encontrar, traduza. Mas você tem na Bíblia, pregue, você tem ide, você tem várias ordens de Jesus para compartilhar a mensagem. E é por causa dessa ordem de nos tornar discípulos dele e discípulos proclamadores, embaixadores dele, que a gente traduz. A Bíblia continua sendo, sem desprestígio, aos nossos queridos evangelistas, obreiros, todos nós que somos testemunhas ativas de Jesus ressurreto. Sem desprestígio a todos que testemunham, a Bíblia continua sendo o melhor evangelista. Isso aí vem de Billy Graham. Sim. Ele dizia, a Bíblia é o melhor evangelista, porque Bíblias impressas, esquecidas no porão ou em qualquer lugar desse mundo, encontradas por alguém gerações depois, ainda com páginas envelhecidas, às vezes um pouco roída por uma traça ou mordida aí por um rato, elas têm sido abertas por pessoas em momentos limite, momentos críticos da vida delas, e pessoas têm sido transformadas por Bíblias assim. Pode ser também, no nosso mundo moderno e tão tecnológico, um post de Instagram, alguma coisa enviada por WhatsApp, né? E o mundo digital tem nos ajudado também nisso, na expansão da palavra. Veja só, uma estatística que eu soube do ano passado, ela ainda não foi publicada, eu estava saindo para um congresso na semana passada no Paraná, onde ministrei a alguns milhares de adolescentes sobre a Bíblia, e um amigo, colega da Sociedade Bíblica, me falou assim, sabe quantos capítulos foram lidos ou ouvidos no aplicativo da Bíblia, que é o mundo digital, né? Do YouVersion, né? Eu falei, quantos? Ele falou, passou de 3 bilhões. Eu estou falando de bilhões, não estou falando de milhões. Estou falando de bilhões. Muitos capítulos. 3 bilhões de capítulos, mas passou disso. E a estatística exata eu não sei. Se você entrar no site da Sociedade Bíblica, daqui uns dias você vai encontrar lá em www.sbb.org.br. Lá você vai encontrar a estatística. Isso nos alegra muito. Você não tem como medir, mensurar de uma Bíblia impressa quantos capítulos foram lidos. Certamente muito mais do que os digitais, sim. Mas os digitais você tem essa alegria. Eu acho que Deus nos poupa, sabe, de saber quantas vidas são transformadas pela palavra dele, para que a gente não se orgulhe. Que esse orgulho iria derrubar a obra, seria a nossa Babel. Seria a nossa confusão. Então Deus não nos deixa saber. No céu, um dia, quando chegarmos lá, você também vai ter essa surpresa junto comigo. Nós vamos ter uma pequena ideia de quantas vidas foram transformadas pelo testemunho da própria Bíblia, que é o melhor evangelista. Seja uma Bíblia completa, seja um folheto bíblico, seja um post de internet, um capítulo que uma pessoa ouviu, ou um adesivo que está num carro. Tudo isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem poder, né? Ela tem poder. Poder de quê? De transformar. Então, ela convence do pecado. Ela leva ao arrependimento, a uma novidade de vida. Enfim, a pessoa ressuscita em vida. Ela estava morta, estava no mundo de trevas. Mas ela se encontra com Jesus e daí ela passa por uma transformação total. E ela começa a fazer o quê como discípulo de Jesus? Começa a anunciar Jesus. E para isso, o que ela faz? Ela presenteia Bíblias, ela começa a falar da Bíblia, ela mergulha na Bíblia, ela canta a Bíblia. Enfim, a gente está firmado nessa rocha que é Cristo e Ele está na Bíblia. É algo que tudo é feito para a glória de Deus. Amém.
Tudo é feito para a glória de Deus. O trabalho de um tradutor bíblico, né, ele não é tão exposto, né? Nós conhecemos aí vários missiólogos, vários missionários que eles estão em foco, mas o trabalho da tradução bíblica, reverendo Paulo, acaba que sendo algo que eu acho que o senhor foi muito feliz quando disse que Deus nos poupa de saber quantas vidas são alcançadas, porque talvez isso traria, em certo ponto, um orgulho, alguma coisa dessa natureza. E esse não é o propósito divino, e o propósito da tradução é para que glorifiquem a Deus, né? E o senhor me fez lembrar do texto sagrado, quando disse que a Bíblia é o maior evangelista, né? Tem esse papel. Quando o povo ouviu simplesmente, a Bíblia Sagrada diz no livro de Neemias, né? Salvo engano, no capítulo 8, que o sacerdote Esdras, ele somente lia o livro da lei. Somente lia, e as pessoas ouviam e compreendiam o texto sagrado. Então, a partir disso, da leitura do texto bíblico, né, nós podemos também citar o texto quando o sacerdote Ilquias encontra no templo e leva para o rei, e o rei disse: não, nós estamos perdidos, porque o livro da lei está nos condenando, nossas práticas não estão de acordo com o livro da lei. Então, a leitura da Bíblia, ela é capaz de mudar vidas, transformar vidas. A sua palavra sobre o que acontece lá com Esdras, lendo, né, me enseja a falar da tradução. Porque como o povo havia retornado do cativeiro da Babilônia, os 70 anos lá, 70 e poucos anos na prática, tá? Conforme a profecia de Jeremias, o povo voltou. Mas veja, 70 anos, as gerações que nascem lá já não estão mais falando o hebraico. A própria língua comprometida. A língua foi comprometida, até porque eles foram desterrados de Jerusalém e da Judéia para, enfim, a Babilônia. Então, exílio na Babilônia. Na Babilônia se fala o quê? Se fala uma língua que é o aramaico. 70 anos depois, poucos falam hebraico. Quem? Talvez a nata religiosa, o clero, a gente diria assim. Os escribas, os sacerdotes conservam, porque se conservou a oração. É lá no ambiente do cativeiro que surge as sinagogas. Não tem mais o templo, o tabernáculo não tem, mas já tinha templo. O templo está destruído em Jerusalém, junto com Jerusalém. E onde é que eles vão aprender, vão fazer as suas orações, onde é que vão louvar a Deus, né? Inventam lá uma sinagoga, que é uma mistura de escola com igreja, com um lugar para convívio social, mas tudo gira em torno da palavra de Deus. Eles voltam, e aí o Esdras vai ler o texto em cima de um púlpito que ele manda montar. O povo vai entender? Ele está lendo em hebraico? Não. Mas a palavra de Deus se deixa traduzir, porque Deus quer falar a língua do povo. Então, o que Esdras faz? Esdras, Neemias, enfim, a liderança, chama os levitas que compreendiam o hebraico, que não o perderam durante o cativeiro, e dizem: vão para o meio do povo e expliquem para eles o que eu estou lendo. Papel da tradução. Então, o verbo lá pode ser traduzido como traduzir também. Expliquem para eles o que eu estou falando, ou interpretem o que eu estou falando, ou traduzam o que eu estou falando. Então, foi um momento grande de tradução simultânea ou consecutiva da Bíblia, naquele momento ali em que Esdras leu. Você veja, a Bíblia continua sendo evangelista, mas precisou de alguém que colocasse o seu conteúdo, a sua mensagem, na língua que as pessoas entendiam. E não há repreensão nenhuma de Deus para isso. Há até religiões que elegem uma língua como a língua da sua divindade. Você só pode falar tal língua para o Deus tal te entender. Então você aprende certas orações, rezas, simpatia, tudo tem que usar aquela língua específica do Deus. O Deus cristão, o Deus da Bíblia não é assim. O Deus cristão, ele vem ao nosso mundo, aprende a nossa língua. Mas ele falou hebraico, falou aramaico, falou grego, todas as línguas que a gente aprende. Eu estudei, outros estudaram, e são línguas que a gente aprende. São línguas humanas pelas quais ele se revelou. E ele quer que essas línguas, por meio dessas línguas, outras também tenham a mensagem. Por isso, Deus não impede a tradução. Embora ele não diga, traduza, não tem um mandamento, ele diz, preguem o evangelho a toda criatura. No final de Marcos, né?
E para pregar o evangelho a toda criatura, eu preciso do quê? Eu preciso falar a língua delas. Elas não precisam aprender a língua de Deus. Eu vou até elas porque Jesus mesmo é a melhor tradução de Deus. E Deus, para deixar muito claro que Ele vem até nós, Ele se torna o Deus conosco, Emmanuel, e Jesus Cristo, a melhor tradução do Pai. Então, tem tudo a ver, né? Quando nós vemos alguém que não apoia esse tipo de projeto, uma das principais argumentos que usa é porque não aprende a nossa língua, não aprende a língua em que a Bíblia está escrita, né? Mas o mandamento de Deus não foi esse. O mandamento de Deus foi que nós fôssemos a todas as criaturas e pregássemos o Evangelho. Então, aí nós precisamos aprender com os nossos pais reformadores do século XVI, né? João Calvino, por exemplo, ele tem uma grande lição sobre a questão das línguas originais e as traduções. Ele diz assim, os pastores deveriam aprender as línguas originais e preparar as suas prédicas, os seus sermões, estudos, a partir da língua original. É uma coisa quase inconcebível pela rapidez e a tarefa toda que um pastor tem hoje no mundo, mas existem ferramentas que podem ajudar a fazer isso aí. Em todo caso, as línguas originais deviam ficar para os professores e para os pastores trabalhar o seu pastoreio, o pastoreio do seu rebanho, das suas igrejas, tá? Por que existiriam as traduções? Aí Calvino também completa e diz assim, as traduções existem para que o povo leigo, o povo simples, que não é o povo, o pastor que não teve acesso ao estudo da teologia, tenha contato diário com a palavra de Deus, mesmo que o seu pastor não esteja presente. Então veja, o texto original, para uns o texto é traduzido para outros, mas tudo é a palavra de Deus, né? E aqui no Instituto Servos vocês têm formado já gerações, né? De obreiros, de pastores, de pessoas. Eu sei que vocês também tratam com carinho a questão da língua, do estudo da Bíblia, das traduções, né? Agora, eu espero que com o curso que nós estamos tendo aqui nessa semana, você já deu esse testemunho, tem valorizado mais a questão da tradução, que não estava muito no horizonte, e agora vai estar mais no horizonte. Quanto àquilo que você mencionou, os tradutores não aparecem muito. Não precisam aparecer. É até bom que não apareçam. Por quê? Porque convém que ele cresça e nós diminuamos. Nós somos os vasos de barro contendo uma mensagem. Essa mensagem precisa chegar adiante. Quando esse vaso aqui quebrar, Deus vai me recolher para a eternidade, eu tenho certeza, e outro vai ficar no meu lugar. Algo muito dramático, mas verdadeiro, que você vai ouvir de mim agora, é minha própria experiência de vida como alguém engajado na tradução da Bíblia. Irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, eu concluí projetos que eu não comecei na área de tradução. Eu estou começando agora com minha equipe projetos que eu não vou ver terminar. Outros vão ter que fazer. Então, qual que é um dos papéis do tradutor? Um dos papéis do tradutor é preparar uma nova geração de tradutores, porque nós não somos eternos. A palavra de Deus é. É algo que realmente glorifica a Deus, porque não dá para fazer tradução, não dá para estar nesse universo e ser imediatista. É algo a longo prazo, né? Por mais que a Bíblia não precise toda ser traduzida para que haja pregação, mas é um projeto que o desejo é que outras pessoas tenham acesso, né? E o senhor mencionando que terminou projetos que não começou e que também tem outros projetos que o senhor não vai ver terminar, faz me lembrar da Septuaginta. Septuaginta, a versão do hebraico para o grego, né? Foram traduzidas e 2 ficaram pelo caminho, apesar de ter sido um período curto de tempo, né? Há quem diga que 2 dos que estavam naquele trabalho não conseguiram ver o final. Mas, reverendo Paulo, qual assim, um ponto principal hoje para um jovem, para um senhor, uma senhora, qualquer pessoa que queira buscar se aprofundar mais no estudo da palavra de Deus dentro do aspecto da tradução bíblica, por onde começar? Quais os primeiros passos que o senhor indicaria aí para quem está começando? Primeira coisa, apaixone-se pela tradução da Bíblia. Pegue a sua Bíblia hoje na sua casa,
e dê glória a Deus por um texto que você pode ler na sua língua. Tem muita gente que ainda não tem esse privilégio. Então, apaixone-se pela tradução, tenha compaixão pelas pessoas também. Você já está servido, você já tem várias traduções em português. Valorize as traduções que você tem, lembre-se de quem não tem. E aí, aspectos práticos, pergunte, por exemplo, a Missão Além, lá de Brasília, né? Associação Linguística Evangélica Missionária, Além, Missão Além. Eles têm lá o CLM, né? O curso de Linguística e Missões. Um curso de 9 meses, você fica lá em Brasília, mas também tem como fazer por módulos, e você vai se preparar para ser tradutor. Tem até estágio no final, né? Temos 2 meninas aqui no curso dessa semana, a Eva e a Thalia. Elas já fizeram o CLM lá em Brasília. Mas você, é muito difícil. Eu sei que eles estão preparando alguma coisa em EAD, para um começo de conversa, tá? Se você quiser mais detalhes de como se engajar na obra da tradução, você pode também entrar em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu já falei, né? www.sbb.org.br ou redes sociais, Sociedade Bíblica do Brasil, você vai nos encontrar e você pergunta lá, como é que eu me torno um tradutor, uma tradutora da Bíblia? O que eu tenho que fazer? A gente bate um papo sobre isso, minha equipe e vocês também. Você também está convidado, se quiser saber mais. Porque sempre é preciso. Eu tinha dito, acho que foi com você que conversei, a obra da tradução é uma obra que não se acaba. Por quê? Porque você faz uma Bíblia numa língua e a língua é viva. Você não pode fazer um decreto, língua pare de mudar. Não, a língua muda a cada quantos anos. Então, dentro do universo das sociedades bíblicas, e na Sociedade Bíblica do Brasil é assim também, a cada 25 anos, mais ou menos, a Bíblia passa por uma revisão. Por quê? Porque as palavras se desgastam, né? As palavras não são mais bem compreendidas. Então, elas precisam passar por uma revisão. Então, você terminou uma tradução, você dá um glória a Deus, bem dado e merece. Mas daqui a 25 anos, 20 ou 25 anos, você já sabe que tem que revisar, né? Um exemplo até curioso, eu aprendi com um pastor muito querido, pastor Ernesto Ini, esse exemplo, ele falava sobre a palavra caridade, né? E amor, né? No tempo que João Ferreira de Almeida traduz 1 Coríntios 13, é ali a caridade que ele coloca, né? Se não tiver caridade, que é o amor em ação, né? Não tiver a caridade, de nada eu valho, né? Não valho nada. Então, tudo está perdido. E hoje, a caridade é o quê? É uma esmola que você dá, é uma ajuda que você dá. Mudou. Ninguém chega hoje, por exemplo, chegaria para sua esposa, esse é o exemplo do pastor Ernesto Ini, já de bendita memória, está na glória. Ele diz assim, ninguém vai chegar para sua esposa hoje e vai dizer assim, meu bem, eu casei com você por caridade. Aí, se você está rindo agora, eu também já ri muito disso. Eu não posso dizer, eu casei por você por caridade. O termo se desgastou. Então, eu tenho que dizer amor. Por isso que nas revisões mais recentes, por exemplo, da Revista Corrigida, que é a versão que muitos usam, você vai ver que a caridade virou uma nota no rodapé. E no texto de 1 Coríntios 13 está lá o amor. Se não tiver amor, né, de nada valeria. Isso é um exemplo apenas de como a língua muda e a obra da tradução se perpetua até quando? Até a vinda de Cristo. Essa atividade até quando Cristo voltar. Reverendo, já que a gente entrou nessa questão de versão aí, de revisão, eu queria que o senhor tirasse uma dúvida, que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, com relação à tradução e à versão. Fazer uma diferenciação, porque muitas pessoas acreditam, né, que versão e tradução é a mesma coisa. As bíblias de estudo, que tem uma tradução e tem o complemento da bíblia de estudo nas notas de estudo, muitas pessoas confundem. Nos dê aí uma diferenciação entre tradução e versão para dar uma clareada na mente do espectador. Eu estava hoje, pastor Geniel, conversando com o pastor Francisco, que encontrei aqui no curso, tem nos acompanhado. Ele me fez essa pergunta também, o que é a tradução, o que é a versão? Muita gente usa como sinônimo e não tem problema em ser sinônimo, tá?
a tradução e a versão. Então, pode ser. Se você é um tradutor e intérprete, você está nesse métier, nesse trabalho de tradutor e intérprete, a resposta vai ser o seguinte: a tradução é de uma língua estrangeira para o vernáculo, para o português. A versão é quando você faz do português para a outra língua. Mas isso é o campo da tradução simultânea, enfim, tradutores e intérpretes entendem assim. Na tradução bíblica, a gente entende como tradução uma nova versão com novos critérios. Então você tem, por exemplo, a tradução de João Ferreira de Almeida. Aí seria uma tradução, porque foi a primeira tradução da Bíblia completa de um idioma para o outro. De um idioma para o outro. Então, no caso, as línguas originais, o hebraico, o aramaico e o grego para o português. Isso foi o que João Ferreira de Almeida fez lá no século XVII. Essa seria a tradução. E depois vem as versões da tradução, ou as edições da tradução. Por isso que eu tenho a edição, revista e corrigida, ou a versão, revista e corrigida. Eu tenho a edição, revista e atualizada, ou versão, revista e atualizada. Eu tenho a versão Nova Almeida atualizada, ou edição Nova Almeida e atualizada. Aí, essa é uma pequena distinção que a gente faz. Dentro de uma mesma tradução, você pode ter variações e atualizações. Isso a gente chama de versão, ou chama de edição. Ajuda? Ajudou bastante. Eu acredito que deu para dar uma clareada na mente. Mas, afinal de contas, é a palavra de Deus. Exato, é a palavra de Deus e não é um grande problema. É uma questão de semântica, jogo de palavras. Então, se você tem essa dúvida, mas é uma tradução, uma versão, tem problema. Muita gente usa como sinônimo e, por causa disso, não perca o seu amor, a sua paixão pela palavra de Deus. Você tem que ler essa Bíblia, você tem que viver essa Bíblia e compartilhar, testemunhar essa Bíblia. É isso que precisa fazer. Independente de chamá-la de tradução, de versão, tem que ler a Bíblia, é isso. É interessante que como a cada versão, né, cada tradução, a Bíblia ela nos ajuda mais. Por exemplo, quando nós estamos preparando um sermão, né, nós somos agraciados por Deus de ter várias versões, né, na nossa língua, na língua portuguesa, e nós podemos comparar, né, diversas versões. E a gente vê uma onda muito grande, principalmente de adolescentes, né, que tem uma versão preferida da Bíblia, né, hoje talvez esteja entre as preferidas dos adolescentes, do público mais jovem, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E esta é uma tradução mesmo, porque feita dos originais, aplicando princípios um pouco diferentes daquela tradução literal formal de Almeida. Tradução literal formal, quando eu consigo traduzir a maior parte da Bíblia com palavra por palavra. A nova tradução na linguagem de hoje, já é uma revisão da tradução na linguagem de hoje, ela aplica um princípio de equivalência dinâmica, ou seja, ela traduz o pensamento, a mensagem, não necessariamente palavra por palavra. E por isso que se chama tradução. Na sua categoria, ela é uma nova tradução mesmo. E ajuda muito, né? A linguagem é mais simples. Reverendo, eu já vi muitas pessoas, muitos estudiosos, alguns críticos, falando sobre o prejuízo que os livros poéticos sofrem com a nova tradução na linguagem de hoje. Como que o senhor vê essa questão? Há, de fato, um prejuízo na beleza dos salmos, por exemplo? Como que o senhor vê essa questão? Você sempre sacrifica um pouco. Se você tem que sacrificar... na tradução, alguma coisa se perde. A fidelidade não pode se perder. Mas a forma, muitas vezes, se perde. E o que a linguagem de hoje faz ela sacrifica um pouco a forma do texto. Em prol de quê? Em prol da compreensão. Então você perde um pouco aquela forma bonita e você adota um critério de compreensão. É mais fácil entender. O que eu recomendo, Geniel, para as pessoas em geral, é não ficar só com uma tradução. Compare traduções. Ter mais de uma tradução não é querer semear o espírito de Babel, de confusão. Não é. Ter mais de uma tradução é bênção. É bênção por quê? Porque você pode comparar. Aquilo que não ficou muito claro na sua versão do coração, coloque uma do lado. Você não precisa esquecer, abandonar, jogar fora, Deus os livre, a sua Bíblia do seu coração. De jeito nenhum. Você pode ficar com a sua Bíblia, mas coloque uma do lado para ler.
A Sociedade Bíblica do Brasil lançou, nesse ano de 2023, nos seus 75 anos, um livro, uma Bíblia especial chamada Traduções SBB. E o que é a Traduções SBB? Ela tem 5 traduções da Bíblia lado a lado. Ela traz a tradução brasileira, ela traz a edição revista e corrigida de Almeida, depois a edição revista e atualizada de Almeida, depois a nova Almeida atualizada, tudo em colunas. E a linguagem de hoje, porque não é palavra por palavra, é pensamento, vem no rodapé. E, para nossa surpresa, como Sociedade Bíblica do Brasil, esse livro eu não trouxe comigo, não posso mostrar para você. Se você procurar aí na internet, Traduções SBB, é um livro publicado, é uma Bíblia multiversões. Ela tem 5 traduções da Bíblia no mesmo livro. Nós fizemos uma edição comemorativa, pensando, vai ser uma edição por causa dos nossos 75 anos, um jubileu de diamante. Aliás, foi celebrado na igreja, na sede, né? Da Igreja Assembleia de Deus no Belém, na capital, em São Paulo, tá? Foi lá o jubileu de diamante. Nós pensamos, vamos fazer uma tiragem, porque isso é uma edição comemorativa. Pois já está na 4ª ou 5ª reimpressão. Bênção de Deus. Por quê? Porque os pastores, as pessoas que gostam da Bíblia, encontraram a comodidade nessa Traduções SBB de abrir a Bíblia e ter as 5 Bíblias uma do lado da outra. Impressa assim. Então já conheço pastores que estão levando ao púlpito e pregando na minha própria igreja em São Paulo. Quando eu levei uma dessas Bíblias para mostrar para os pastores, a diretoria da igreja disse, não, essa vai ser a nossa Bíblia no púlpito. E nós tínhamos uma edição, ele disse, não, vai ser a nossa Bíblia no púlpito, vai ser a nossa Bíblia no altar. E houve a troca da Bíblia. É uma Bíblia que estava lá há um bom tempo, ainda muito útil, mas o preço foi tão grande que foi substituída a Bíblia do púlpito por essa Traduções SBB. Fica a dica, se você me permite, não estou vendendo nada, mas é para a sua edificação. Independente da Bíblia, Traduções SBB, com 5 traduções ou versões, tenha mais de uma Bíblia. Eu não vou falar só de traduções da SBB, essas eu posso falar que eu confio, eu trabalho com isso. Mas você gosta de uma outra versão que fala ao seu coração? O importante é que você leia. Coloque a Bíblia lado a lado, leia em mais de um texto. Temos feito isso no curso essa semana e nos momentos práticos, né, de aplicação, de reflexão, nós sempre pedimos, leia esse texto em mais de uma versão. E aí o pessoal se vira com o aplicativo, com Bíblias que tem por aí, vem até buscar aqui alguma coisa para poder encontrar outras versões e fazer a leitura comparativa. Só nisso de leitura comparativa a gente já é edificado e já mergulha mais no texto. Com certeza. A gente vai deixar o link da Bíblia aqui na descrição do vídeo, aqui do nosso podcast, para estar abençoando a sua vida, para quem tiver essa dúvida. Meu primeiro contato, eu diria, com uma literatura mais a fundo sobre a Bíblia Sagrada, reverendo, foi o livro do pastor Antônio Gilberto, saudoso sim. Antônio Gilberto, a Bíblia através dos séculos. Saudoso amigo. É um livro muito bom que, inclusive, pode assim, abrir os nossos olhos para muitas curiosidades a respeito da Bíblia. O amor me despertou uma paixão pela Escritura ao ler aquele livro e ver o amor que o Antônio Gilberto colocou naquele livro ali. Eu acredito que talvez fosse um dos livros preferidos dele, a Bíblia através do século, porque foi algo assim muito marcante. E se você ama a Bíblia, como você está mencionando, lembrando do livro do Dr. Antônio Gilberto, de bendita memória, você ama a Bíblia, pastor Geniel, e você tem compaixão pelas pessoas, considere a tradução da Bíblia como alguma coisa que você possa consagrar à sua vida. Você é jovem, amém, você tem amém. Essa vitalidade, Deus tem despertado em você várias paixões pela obra bíblica, e agora aparece também essa oportunidade no curso que estamos fazendo sobre a tradução. Então eu não podia perder, viu, amigo de casa, amiga de casa, essa oportunidade de tentar incentivar
incentivar ainda mais o pastor Geniel, é um talentoso jovem, obreiro, pastor da igreja, aqui do Instituto Servos também, de engajar-se mais na tradução da Bíblia. Considere isso. Vou considerar. Pense isso, ore sobre isso aí. Vai dar certo. Deu até um friozinho na barriga aqui, o amor. Meu Deus, tá certo, receba. Amém, amém. Nós estamos chegando ao final, mas eu queria agradecer demais ao reverendo Paulo Teixeira pela boa contribuição. Falando sobre o seminário, foi o que marcou, de verdade, né? Eu estava em dúvida se ia fazer ou não, pelas atividades, pelas correrias aqui da igreja, mas graças a Deus, com o incentivo do nosso pastor, ele disse: Genial, vai lá e faz. Né? O pastor Roberto, sempre com uma visão assim, muito perspicaz, ele disse: vai lá e faz. E eu sinceramente, estou apaixonado pela tradução bíblica e que Deus continue nos abençoando e despertando isso em outras pessoas também, Paulo. E, reverendo Paulo, eu queria que o senhor deixasse aqui um recado de incentivo, de amor, né, pela tradução bíblica, um recado aí para os jovens que estão ingressando nessa vida, com um conselho que o senhor, como um veterano, como alguém que já está há alguns anos, né, na linha de frente, nesse serviço árduo, que recado o senhor deixaria para esses jovens que estão aí e que têm a vida inteira pela frente e que é algo que glorifica muito a Deus, né, consagrar a vida para uma obra tão sublime que é a tradução? Que recado o senhor deixaria a eles? Eu deixo uma historinha que a gente aprende sobre Martinho Lutero, né? O grande reformador da igreja, o pioneiro, né, na reforma da igreja no século XVI. No final da vida dele, alguém quis fazer um galanteio, quis fazer lá um elogio a ele, com a pergunta: como é que o senhor conseguiu fazer tudo isso? Como é que conseguiu uma obra tão grande? E Lutero responde com muita propriedade. Ele diz assim: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Quando você se devota a essa palavra de Deus, essa palavra te leva. Quando você se entrega para essa palavra de Deus, ela completa você. Eu comecei assim, dizendo: eu não consigo, eu sou pequeno. Eu continuo sendo pequeno, Geniel. Eu só consigo algum sucesso porque Deus me dá. E é tudo para Ele. Então, a Ele toda a glória. A você, nosso agradecimento como Sociedade Bíblica do Brasil. Ao pastor Valberto, presidente do Instituto Servos, a nossa gratidão pelo convite, por todo o apoio e amizade durante a semana. E a vocês aqui, pela oportunidade de conversar um pouco sobre tradução, que é minha paixão, como você viu. E a você que está em casa, Deus te abençoe, você e os seus. Leia a Bíblia. Viva a Bíblia. Compartilhe a Bíblia. É isso. Graças a Deus, o pastor falar fez me lembrar, inclusive, de uma menção que o pastor Antônio Gilberto faz no livro, né? Que ele diz lá, ele faz questão de dizer que não é dele a frase, mas que ele registraria, né? Quando ele diz assim: olha, leia a Bíblia para ser sábio, viva a Bíblia para ser santo e creia na Bíblia para ser salvo. Amém. Então é algo muito bonito e eu queria agradecer de verdade. É um prazer para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus estar hospedando um evento como esse, ao Instituto Servo, estar recebendo o senhor como membro da Sociedade Bíblica no Brasil. Para mim é um prazer imenso. É um prazer imenso, uma satisfação imensa poder estar nesse bate-papo aqui tão edificante. A nossa vida está sendo edificada nessa conversa. Falar sobre Deus, falar sobre Jesus é muito bom. E hoje pela manhã nós recebemos a visita do nosso pastor presidente da convenção, pastor Francisco Soares Raposo Filho. E quando eles tiveram um bate-papo ali, a gente estava observando de longe o pastor Francisco Soares Raposo, o pastor Timóteo, e juntamente com o reverendo Paulo e alguns alunos ali olhando. E quando nós caímos em si, já estava todo mundo lá no redor, porque a conversa estava muito boa. E eu percebi um momento em que os olhos do pastor Timóteo e do reverendo Paulo começaram a lacrimejar ao falar da paixão pela escritura, pela tradição bíblica, que foi um momento assim que nos marcou muito. E foi assim muito marcante, reverendo. Isso vai ficar nas nossas vidas. Eu espero que Deus continue abençoando a nossa oração
é que Deus continue dando força, para que vocês continuem esse trabalho tão lindo, tão sublime. E o melhor de tudo, eu diria que seria a parte que é a mais importante. Todo esse trabalho nós conseguimos ver que é para a glória de Deus. Amém. Todo É esse para trabalho. Ele, tudo para Ele. Tudo é para Ele. Então, a você, meu amigo, que esteve conosco nesse momento, muito obrigado. Até um próximo podcast do Instituto Servos. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e coloque nas suas orações esses servos do Senhor e esse projeto. Todas as vezes que você for orar por missão, lembre, por trás de tudo isso também é a tradução da Bíblia. Sem a Bíblia, em outros idiomas, nós não conseguiríamos cumprir aquele versículo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10. Como ouvirão, se não há quem pregue? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.